Olha essa mesa bonitinha e você vai me perguntar por quê? O que é isso? Sabia que existem dinâmicas de uma família que a maioria das pessoas desconhece? E uma terapia chamada constelação familiar tem dado muito resultado para resolver questões físicas, mentais, a partir dessas revelações. Segundo a minha entrevistada, através da constelação familiar é possível identificar acontecimentos que, mesmo desconhecidos, podem trazer problemas para a vida de uma pessoa. E a gente bate um papo agora com a Aline Corrêa, que é advogada sistêmica e também consteladora familiar. Aline, prazer ter você aqui, muito obrigada. Prazer é todo meu. Aline, vamos começar explicando o que é essa mesa cheia de bonequinhos. Essa é uma prática da constelação familiar. Esses bonecos, eles são utilizados no atendimento individual. Então, a gente utiliza os bonecos para que representem o sistema familiar do cliente que está ali constelando. Então, no caso, se fosse eu, seria eu. Isso. Peraí, meu marido... Tem um gatinho aqui, ó. Então, um gatinho. Cadê? Vamos colocar aqui, ó. Essa seria a minha família. Seria isso. Seria seu marido. E a gente coloca sempre os pais, né? Sim, aí pra obviamente dar força vai abrir. E todo o sistema familiar que vai vindo. Para que isso é feito? Bom, a constelação familiar ela é uma terapia breve que auxilia a pessoa a buscar resoluções de conflitos ou emaranhamentos que o sistema familiar vem trazendo de gerações em gerações. Então, o que acontece? Quando nós nascemos com o nosso DNA, né, que vem dos nossos pais. Não trazemos só isso na nossa carga genética, trazemos também os traumas da família, que nós não temos consciência disso. Por isso que, muitas vezes, nós ficamos emaranhados em algumas situações da vida, ou repetindo algumas situações sem entender por quê. Né? Certo. São coisas que a gente herda inconscientemente do nosso sistema familiar. Perfeito. Aliás, para a gente até entrar um pouco mais, né? Você me explicou que existem 3 leis sistêmicas. Sim. Para a gente explicar brevemente, para a gente entrar, porque hoje a gente quer falar sobre violência doméstica e como que isso pode ser tratado. Então vamos falar dessas leis. Então, Bert Hellinger, que trouxe as constelações para nós, né, lá em meados de 1970, ele trouxe 3 leis sistêmicas. A primeira lei é a lei do pertencimento. Todos nós necessitamos pertencer a uma família, sem exceção. Quando ocorre alguma exclusão por algum motivo, ou um esquecimento, por exemplo, um aborto na família que não é mais comentado, né? Então, essa pessoa existiu, existe um lugar para ela ali. Então, ela deixou de ser falada, automaticamente ela é excluída. E isso traz alguns problemas para o sistema. Então, todos nós temos a necessidade de pertencer. A segunda lei é a lei da hierarquia. Os que vêm antes, né? Hierarquia ou ordem, né? Então, o que vem antes, nossos pais estão acima, os nossos avós acima e nós abaixo. Então, a constelação ela diz o seguinte, que os pais são grandes e os filhos pequenos. Por isso, nós temos que saber bem certinho o nosso lugar dentro do nosso sistema para não tomar lugar de ninguém e nem querer ser pai dos nossos pais, trazendo uma carga muito pesada para a nossa vida. E a terceira lei é a lei do equilíbrio, do dar e receber. Essa é uma lei bem importante, porque conforme que a gente ajuda alguém, a gente precisa ser compensado, né, para o sistema estar equilibrado. E isso se dá a todos os tipos de relação, exceto pai e mãe. Pai e mãe nos deram a vida, então é muito complicado, é muito difícil a gente compensar a vida. Então os pais não querem compensação, eles só impulsionam os filhos para a vida. Perfeito. Doutora, quando a gente fala então da constelação familiar, e eu quero focar isso na questão da violência doméstica, porque esse número vem crescendo demais, né? O feminicídio vem crescendo demais, a violência contra a mulher. Como é que se identifica cada um? Porque então, se cada um tem uma história, tem seus traumas e tem o seu DNA, a sua história genética, tanto quem comete a violência como quem é a vítima tem ali, né? Como é que a gente avalia esses dois a partir desse ponto da constelação familiar? Bom, hoje em dia, né, nós temos vários grupos de trabalho dentro do Poder Judiciário atuando, inclusive, nessa demanda da violência doméstica. Nesses grupos é trabalhado a vítima e o agressor. Geralmente a gente utiliza aquele que pratica a violência, né? Então, o que ocorre? A vítima ela traz dentro do seu sistema familiar um histórico, geralmente de padrão, já herdando padrões de violência. Então, essa mulher que sofre violência, pode ser que ela, no sistema familiar, também teve uma mãe, uma avó, uma bisavó, que também sofreram algum tipo de violência. Por quê? Porque nós temos um sistema patriarcal.
nós temos um sistema masculino, que vem já desde lá das gerações mais antigas, né? Talvez então ela não se perceba nessa situação de vítima. Inconscientemente ela se coloca nessa posição. Então, quando que essa vítima ela vai conseguir se libertar? Quando ela tomar consciência de que realmente do sistema dela vem essa padronização, que já vem de gerações passadas, e cortando esse laço com a geração passada. Por exemplo, mamãe, eu honro você, porém eu quero seguir minha vida, agora são outros tempos, e me olhe com carinho para que eu faça dessa forma. E o agressor a mesma coisa. O que traz também para o lado do agressor? Porque a gente trabalha muito a questão vítima, né? E o agressor, ele vem também com esse histórico de violência. Ele vê o pai, às vezes, que ele mude também, né? Exatamente, porque nós temos que trabalhar os dois lados para que haja o equilíbrio, né? Então, a mulher, ela está tendo todo o suporte, e tem que ter mesmo, e o agressor acaba ficando, porque ele volta a ser agressor, se ele não for tratado. Exatamente, seja com essa mulher ou com outra mulher, exatamente, ou com até às vezes a mãe, as irmãs, né? Ele precisa ser tratado. Então, os grupos a gente consegue trabalhar isso. E como é que se consegue se desvencilhar, então, e resolver, se libertar dessa carga emocional, dessa carga de trauma? Bom, através dessa terapia? Na constelação familiar, a gente não tem só esse atendimento com bonecos, a gente também tem os atendimentos de grupos, né? Que eles são muito, muito bons. Então, quando que essa pessoa ela vai conseguir realmente se libertar? A vítima ela vai conseguir se libertar quando ela conseguir olhar para esses conflitos que ela já traz no seu sistema. Então, tomar consciência de que realmente ela traz isso no sistema de forma inconsciente. Ela sempre vai ser vítima de violência porque a mãe, a avó, a bisavó, de alguma forma sofreram. Então, ela deve cortar esse laço para que ela possa seguir para a vida leve, tranquila, né? E para o agressor? E para o agressor da mesma forma. Porque quando a gente olha para o agressor, a gente tem que olhar para o que ele viveu lá atrás. Então, ele sofreu provavelmente, pode ser um abandono, maus tratos, um trauma muito forte. A gente vê vários casos de que a gente atende na constelação, que os agressores, eles trazem algum abandono da mãe, geralmente, ou questões de traição entre pai e mãe também, que acaba gerando algum sentimento de raiva, de ódio em direção à mãe. Uma explicação. Isso, em direção à mãe. E aí o que ocorre? Todas as mulheres, para ele, vai fazer igual o que a mãe fez, né? Tem esse reflexo. Tem esse reflexo. Doutora Aline, obrigada por estar aqui com a gente, eu adorei. Vamos falar mais desse assunto, porque é muito interessante. Eu acho que é importante que as pessoas se conheçam para se livrar do que é ruim na vida, né? Com toda certeza. Obrigada. Gisele, gratidão. Da mesma forma, até uma próxima. Até a próxima.